Suzy. Olá, gente, tudo bem? Tô Olá, aqui de volta com Cláudio Vegas. Tudo Vocês bom, veem gente? que é Vegas. É Vega. Pois é, vocês veem que é Vegas. Não, mas todo mundo fala Vegas, ou Veja. Veja? Veja, porque o Word sempre muda. Você coloca entendi. Vega, ele coloca Veja, os outros ficam me chamando de Veja Entendi. também. Oi, gente, tivemos um probleminha técnico, mas já estamos de volta. Então, tô aqui com o Claudinho pra gente conversar, né? Bater aquele papo gostoso sobre tradicionalidade. Isso. Aliás, sobre o respeito às tradicionalidades E ancestralidade. o legado da ancestralidade. E aí, vamos... Se apresente, Vambora, tipo, Claudinho, se apresente. Então tá, boa noite a todos que estão na live, né? Esse tema surgiu através de um debate que nós tivemos, né? A respeito da importância da capoeira e como agora na contemporaneidade, né? Existem muitos recursos para descaracterizar essa tradicionalidade, né? Então, pensando nisso, para falar sobre a questão de tradicionalidade e ancestralidade, a gente tem que primeiro citar e conversar sobre a história, né, do povo negro, né? Porque o Brasil, infelizmente, as pessoas não sabem a sua própria história, né? Não é nos ensinado nas escolas a verdadeira história do povo preto e indígena desse país, né? E isso é importante falar porque, assim, eu fiz, né, 2 lives anteriores a essa Certo. nossa. Uma com Bruno Rico, falando sobre racismo racismo estrutural. Correto. E agora eu fiz, né, uma antes da nossa agora com o Dr. Diogo Aquino, falando sobre racismo e injúria racial. Se a gente sabia o que seria isso, né? Qual é a diferença dessas duas Ainda está informações. disponível para as pessoas verem, caso elas queiram? Tá, e podem compartilhar, Curte tá, e compartilha, gente? gente. Vai estar salvo aqui no meu Facebook, mas vai estar lá no meu canal também do YouTube, que agora eu criei um canal do YouTube para poder guardar esses conteúdos super importantes que a gente está discutindo aqui no Facebook. E aí, assim, a gente observa que quando a gente fala de um racismo, e seja em qualquer nível, né, desse racismo, seja através desse legado, seja através da violência que é imposta a gente muitas das vezes não, sempre, seja toda a hipersexualização dos corpos pretos, Certo. todo esse processo, a gente não consegue desvencilhar, né, uma coisa da outra. Então a gente começa a discutir uma estrutura, né, uma informação e vai perpassando por todas as outras. Perfeito. E aí, assim, o discutir o respeito à tradicionalidade e ao legado, né, da ancestralidade, não fica diferente disso. Não fica. Porque quando a gente não consegue compreender qual o nosso papel e aonde nós estamos e o que perpassa por todo esse processo racista, Certo. né, a gente perde um pouco desse feeling de entender, né, até quando eu tô sendo desrespeitoso, até quando eu tô desrespeitando ou respeitando as questões de tradicionalidade do povo preto. Exatamente. Que aí é capoeira, são as danças populares, Jongo, samba. coco, Exatamente. todo um processo, né? em cima Porque disso. quando você fala isso, é interessante a gente pontuar que na história do Brasil, que não é estudada nas escolas, né, eles não ensinam que a nossa ancestralidade brasileira, né, afro-brasileira e afro-indígena, ela é pautada por dois pilares, né, que é a cultura indígena e a cultura africana. Quando os africanos escravizados chegam no Brasil com o culto ao orixá, eles não sabiam que ervas utilizar, eles não sabiam a fauna e a flora aqui. Então quem ensina os negros que chegam no nosso território, chegam no Brasil escravizados, esses elementos da natureza, a fauna e a flora, são os índios, são a população indígena, né? Tanto se você parar para analisar, sempre você vai pegar assim, vai falar assim, nossa, eu tinha um bisavô escravo e uma bisavó indígena, né? Então,
isso é muito forte, né? Porque a gente não pode, dentro dos movimentos sociais, apagar a identidade indígena também, ancestral. Sim. Nossa, porque ela existe. Desculpa, e ela, gente. Não, sempre... Ela existe, ela é perene e ela é muito presente, né? Tanto que dentro das religiões de matriz africana, você vê muito forte essa questão dos caboclos de pena, a incorporação de ancestrais de caboclo de mesa, que representam justamente essa egrégora que existe, né? E quando você fala das tradicionalidades, que são todo o conhecimento ancestral que esses dois povos trouxeram para nós e que moldaram a cultura brasileira, você tem dentro da estrutura eurocêntrica. O que é a estrutura eurocêntrica? É quando o branco, você toma o branco como referência, né? Então tudo gira em torno de uma perspectiva branca, machista, normativa, né? Então quando eu tenho essa perspectiva eurocêntrica, tudo que foge dessa perspectiva eurocêntrica, eu banalizo ou eu criminalizo ela de alguma forma. Tanto que o samba, por muitos anos, foi criminalizado. A capoeira, que nasce no seu século XVIII, ela é criminalizada também, né? Ela nasce nesse movimento, dentro desse movimento negro de resistência, e ela também é criminalizada. E o que eu acho importante também citar é que as tradicionalidades do povo africano e do povo indígena é o que manteve a fé e a cultura deles, é os que manteram eles vivos, né? De certa forma, mantiveram essa força, né? Que não era somente deles, enquanto pessoa, enquanto movimento, enquanto seja, mas esse legado de quem veio antes. Exatamente. Né? Então, toda essa busca da reflexão se o meu antepassado, se meu avô era rei, minha avó era rainha, fazia parte de uma realeza, por que eu estou nesse momento aqui passando por esse processo de escravização? Isso não me pertence. Então, é o entendimento de todo esse processo. E o que é apagado também da nossa identidade como povo preto são as lutas. Muitas pessoas, quando a gente estuda, primeiro que quando a gente começa a estudar sobre a escravização, né, eles sempre falam dos negros e a gente vê o negro como uma da gente, né? Que o negro que foi escravizado foi o nosso avô, foi o nosso bisavô. A gente não consegue assimilar isso. Por quê? Porque se você para pegar o seu nome, meu nome, ó, Cláudio José Santiago Vega de Moura. A primeira... Eu não sei quem são os meus ancestrais africanos indígenas. Eu tô muito impressionada porque assim, eu não sei, eu acredito que não, que vocês não assistiram as lives anteriores. Não. Então, lá no Bruno Rico, a gente já começou a falar sobre essa questão do nome, do coisa. Exato. E na live que eu tava com o Diogo, também tava falando sobre essa questão do meu sobrenome ser um sobrenome do colonizador. Exatamente. E não ser um sobrenome da minha família, da minha ancestralidade. É um instrumento de apropriação cultural e de apagamento de uma identidade, né? Então, e isso é muito interessante a gente já se entrar nessa parte de você apagar a identidade de um povo, justamente para você submeter ele a uma opressão, ao que você quiser. Então, se eu tenho uma sociedade capitalista pautada por uma cultura eurocêntrica, onde o branco é o objetivo, o branco é o alvo, né? Aquele alvo do Queen da Barbie, né? A mulher sonha ser a Barbie e o homem sonha ser o Queen, né? Um homem branco, sarado, forte, com cabelo liso, com uma família linda, que passa finais de semana quase tradicional brasileiro, sem erros nenhum. Todo mundo muito perfeito. Tudo muito perfeito. E você, como homem e mulher negra, já nasce numa sociedade onde você não se enquadra em nada disso. Então você sempre vai buscar o que o Fanon fala da teoria do embranquecimento, se embranquecer. 24 horas você vai tentar se embranquecer. Então você vai tentar... Mesmo que inconscientemente. Mesmo inconscientemente. É o que a gente estava falando na live anterior, né? Desse embranquecimento inconsciente, do querer fazer parte de um
um círculo de um movimento que não necessariamente você vai fazer parte, você vai ser aceito. Então, o quanto que é importante esse conhecimento de si, da sua história, para que você entenda quais são os lugares que você realmente lhe são pertencentes, né? E o porquê você está ali, o porquê ele lhe te pertence. Então, é um pouco dessa sua fala quando você traz isso, né? Traz Fanon para o nosso... Não, porque Fanon, para quem não conhece Fanon foi um filósofo francês, né? Assim, um luso francês, que ele chega na França, ele ali, né, vivia num país colonizado pela França, ele se achava branco, se achava francês, aí ele muda para a França e percebe que o tom de pele dele ditava que ele não era francês, então ele era tratado de uma forma muito subjetiva, né? E passa essa questão do racismo estrutural, de colocar o homem negro como essa mão de obra forte, porque o homem negro tem que ser forte, tem que ser másculo, tem que... e todos esses padrões, mas ele não pode ser produtor de conhecimento. Negro não produz conhecimento, porque quem produz conhecimento é lá os iluministas, lá no positivismo, lá naqueles brancos, né? Que eles produzem conhecimento. É igual a Academia Brasileira de Letras, né, gente? Só tem branco por quê? Não tem uma mesa, uma cadeira com nenhum negro. Né? Porque o negro não tem essa capacidade. Ele tem capacidade para trabalho braçal. E isso entra dentro do racismo estrutural. Mas especificando muito bem, quando a gente fala de tradicionalidade e ancestralidade, e o desmonte do que faz a identidade desse povo, por exemplo, a manifestação que a gente teve recente do Chamar Acarajé, de bolinho de Jesus Cristo. Nossa! A capoeira muito forte. De Cristo. A capoeira gospel, que é um movimento que surge mais ou menos em 2004 e vai tomando uma força muito grande no Brasil. E é muito interessante você pensar, né, nesses movimentos e ver que as pessoas que estão lá dentro executando aquilo muitas vezes têm uma fé realmente ali pautadas, né, na tradição da religiosidade delas, só que elas não conseguem perceber que quando eu pego um elemento da cultura negra que representa a luta, que representa a ancestralidade, eu pego os cânticos e coloco Jeová, coloco Jesus Cristo no meio, tiro os nomes ancestrais que ali representam o culto ancestral que dava força àquela população, aquele povo para ele se manter naquela fé, eu estou me apropriando de um conhecimento que não é meu. E pior, além de apropriar, eu estou tirando ele de significado, estou esvaziando ele de significado. Então eu estou matando aquele povo, né? E não é uma resignificação, não é. Não. Esquece disso, não é. Eu acho assim que pode, né, a galera que estão nas religiões pentecostais e etc., trabalhar com a temática preta, mas respeitando esse processo histórico, porque, por exemplo, falando de capoeira, todas as chulas, a maioria das músicas de capoeira, são todas elas contando um fato. Seja histórico, seja um conto, seja uma história de um capoeirista que viveu, todas elas. Mas, amiga, então, quando eu falo em ressignificar, ressignificar é o quê? É quando eu pego essa caneca, que vocês conhecem como caneca, e falo assim, a partir de hoje isso não é caneca, isso não se chama mais caneca, isso se chama, sei lá, garrafa. Mas para você entender isso aqui como caneca é algo sagrado. Sim. E é algo importante para o seu povo. Sim. Então, se eu pego e chamo isso de garrafa e te obrigo a aceitar que isso é uma garrafa... Não dá. Entendeu? Não dá. É isso que o branco, a estrutura embranquecida, ela faz, né? Ela absorve todos os nossos elementos e dá um novo significado comercial. Aí entra também... Como se, a partir disso, aquilo que era ruim passa a ser bom. Exatamente! Por que a capoeira negra não é uma capoeira boa? Porque ela é negra. Por isso que eu tenho que inventar capoeira gospel. Porque a capoeira gospel é uma capoeira o quê? Aceitada por Jesus. Aceitada pela doutrina, pelo dogma religioso. Aí eu pergunto, né? Jesus não era negro, gente? Então, a gente falou na live anterior sobre isso. Aí é muito dicotômico quando a própria... Por isso que eu falo, nós somos 54% da população e nós não conhecemos a nossa história. Porque se eu paro do princípio que Jesus Cristo era negro, muda a minha relação.
entendeu? Muda a minha relação com as escrituras, muda a minha relação de ver Jesus, entendeu? Não, e muda a relação de sociedade também, porque você descaracterizar todo um processo embranquecido que a gente foi obrigado desde sempre a ter que conviver. Exatamente. E aí, assim, Jesus às vezes fica até um pouco distante, né, da galera. Então, Muito. assim, eu trago pra cá as personalidades importantes da nossa história brasileira, né? O quanto uma grande parte delas foi embranquecidas. Exatamente. Né, para poder... Machado de Assis. Exatamente, para poder dizer que não, o cara é tão bom que ele não pode ser preto. Então vamos falar dele na história como se fosse uma pessoa branca. Isso se chama, dentro da sociologia, de episteminicídio. O episteminicídio é uma linha de pensamento acadêmico que vai trazer justamente isso, né? A destruição de um povo através da sua cultura, né? Como você destrói o povo através da sua cultura. E isso ao longo de muitos anos, né? As grandes potências religiosas fizeram isso, né? Elas apropriavam dos elementos das religiões tradicionais e ressignificavam. Por exemplo, a árvore de Natal. O que é a árvore de Natal? Se você pesquisar muito bem a fundo, a árvore de Natal era um culto feito a uma deusa da fertilidade, que é absorvido pela igreja. Entendeu? Aí a Páscoa também era uma outra tradição pagã que é absorvida pela igreja. E isso você faz o quê? Entre aspas, catequiza, doutrina, subjuga aquelas pessoas. A partir que eu falo que a sua fé não é correta e a minha fé é certa. Então o que você faz, eu posso até absorver o elemento disso, mas a gente não vai falar que o seu Deus é Oxalá. Agora o seu Deus a partir de hoje é Jesus. Vai ser, sim. Entendeu? Sim. E você vai ter que cultuar ele, você vai ter que louvá-lo como seu Deus. E assim, é importante como o colonizador ele é tão opressor que ele faz com que a gente se sinta culpado por estar interagindo com as nossas raízes, né? E se sente culpado por não interagir com o que ele diz que seria o certo de ser. E aí você vive, muitas das vezes, um conflito existencial de entender quem é você no meio desse conflito todo. Exato. Porque você aprende que os seus antepassados eram escravos e não escravizados. Isso. Os livros didáticos, sejam eles de qualquer seriação, ele conta uma história inexistente. Exato. Porque nós aprendemos assim na academia também. Eu estava falando com o Diogo na live anterior, que eu tenho vários amigos professores de histórias e alguns têm uma dificuldade muito grande de reconhecer, inclusive, a cultura popular brasileira. Exato. Por quê? Porque há uma defasagem, né, na academia enquanto passar a realidade. Porque a gente está sempre vivendo, está sempre se pautando pela ótica eurocentrista, que não é a nossa ótica. Certo. Que aí quando você traz a Bíblia, né, lá eu confesso, gente, se eu cometer algum erro aqui, já peço desculpa de antemão. Eu não li a Bíblia. Eu li 2 vezes. Mas tem lá a parte de Gênesis que conta a iniciação do mundo. Isso. E ela tem um mapinha até nas Bíblias, pelo menos as antigas, As tinha um católicas. mapinha mostrando aonde seria o Jardim do Éden, onde foi todo um processo. E aí, assim, eles colocam como se fosse quase que na Europa parada, e não foi lá na África, lá na raiz, entendeu? E aí, assim, por mais que se tenha estudos dizendo contra todo esse processo, porque tá distante, a gente tem que fazer uma gambiarra aqui para poder pegar os dois. Por mais que tivesse contra todo esse processo, vários estudos, inclusive, até passando na mídia, né, sobre essa questão de Jesus não ser o branco dos olhos azuis europeu que todo mundo, o mundo inteiro cultua, e sim que é impossível que o Jesus Cristo seja dessa forma, nessa descrição, porque ele saiu de um lugar aonde não tinha como
biologicamente, geneticamente, não tinha como ele ser branco dos olhos azuis. Albino. Exatamente. Por mais que tenha estudos já, comprovação disso, ainda se acredita que o Jesus Cristo, e aí a gente parte de um pensamento do quê? Seria o Jesus Cristo ideal que eu quero aceitar. Isso, e pensando nessa perspectiva sempre eurocêntrica, né? Que Jesus ele tem que ser branco porque o modelo da sociedade é branco. Essa volta novamente a pensar como branco. Tanto que o que você trouxe, Darlene, é muito forte isso na juventude. Quando a gente é um negro na juventude, não, tá bom aqui assim mesmo. Será? Tá super tranquilo. Gente, vocês estão tá vendo bom? aí Vocês direito? estão vendo? Estão ouvindo o áudio? É porque a gente está aqui numa gambiarra. Ogum abençoe, filha. A Ana Paula falando. Então, quando a gente para com o jovem negro e se depara com uma sociedade extremamente embranquecida e eurocêntrica, nos comerciais, nas elites, a gente começa a perguntar qual é a nossa identidade como povo. Porque se os meus ancestrais foram escravos, assim como eu sou, como eu aprendi, né? Eu não tenho uma referência ancestral, né? Eu não tenho. Aquilo fica vazio. Aí o que o jovem faz? Começa a importar um ideal. Começa a importar o quê? O ideal do negro norte-americano, ou o ideal do branco europeu, e começa a se comportar as suas ações em torno daquilo ali. E fazer comparações. Exatamente. E não dá, porque assim, a gente já viu, aí quem assistiu as lives anteriores, né, tanto na fala do Diogo, quanto na fala do Bruno, a gente tem essa informação de que o processo colonizador, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, são processos totalmente diferentes. Lá se deu de uma forma totalmente diferenciada do que se deu aqui. Lá os negros, quando acontece o que aconteceu agora há pouco tempo, onde um homem negro é asfixiado por um agente de segurança pública e toma aquela proporção toda, e as pessoas começam a se questionar, mas por que aqui acontece pior e a gente não faz isso? Porque o processo é diferente. Lá, o ser um negro norte-americano, ser um negro americano é diferente do que o ser um negro brasileiro. Até porque a estrutura da temática do negro brasileiro, ela passa por uma opressão que é muito diferenciada, entendeu? Porque a opressão que o negro brasileiro ele passa é uma opressão econômica, estrutural, social. Por que eu falo da econômica, né? Aí a gente traz aí o Adorno e o Hockenheim, né? Adorno e Hockenheim, eles vão fazer um estudo sobre a ótica do capitalismo, né? E eles vão trazer que o capitalismo ele transforma tudo em mercadoria. Então o que ele faz para destruir uma cultura? Ele transforma aquele mercadoria para ele continuar existindo. Então, não sei se você lembra da época que tinha aquelas conchinhas de búzios, né? O pessoal tava andando muito com aquela... Gargantilha. Tipo, isso, eu ia falar coleirinha. Uma gargantilha de búzios. Um dia eu perguntei na faculdade pra menina, eu falei, nossa, que bonito, né? Ela virou e falou assim, essas conchinhas são lindas, eu acho na praia assim, sabe? Um monte. Aí eu olhei pra cara dela, eu falei, você não sabe o nome disso não? Ela, não, são conchas. Eu falei, isso são búzios. Aí ela, búzios? O que são búzios? Aí eu tive que explicar pra ela que búzios dentro da cultura ancestral, da tradicionalidade iorubá, no tempo dos orixás, búzio era dinheiro. Era moeda de troca. E que isso tem uma simbologia muito forte do povo preto, entende? E que não dá pra você pegar um búzio e tacar sem saber o que significa, sem pelo menos te ocupar em entender aquilo, né? Inclusive tem várias diferenças, né, desses búzios, porque eu fui nesse negócio dos peixinhos lá no centro da cidade, que eu sou péssima, gente que me conhece sabe que eu sou péssima às vezes pra lembrar o nome das coisas. Tem um negócio de peixinho aqui no Rio, né, que é tipo, o aquário, no Rio, no centro do Rio, aonde tem uma exposição, né, tem um pedaço lá do aquário que tem uma exposição só de conchas, búzios, e aí cada um de um país diferente, explicando um pouco da história, que é bem bacana. Então,
é passado de uma forma diferente, né, do que você está dizendo, mas vem explicando um pouco sobre o que é cada qual de cada local. Isso, é muito interessante você entender isso, porque assim, existe dentro do movimento a gente tentar esclarecer as pessoas que o cocá, por exemplo, que você compra lá na orla de Copacabana, com aquele índio que está lá comercializando, para levar recursos para a tribo dele, então ele está comercializando parte da cultura dele ali, que é da nossa cultura. Então quando você pega um cocá daquele e indiscriminadamente você sai pro carnaval lindo de bonito, achando que você está sendo um índio oba-oba gostosão, aquilo é cheio de significados, aquilo é repleto de significados. E quando eu não tenho um respeito para além daquele momento, entender o que é aquela cultura, novamente eu estou me apropriando daquilo e novamente eu estou fazendo um suicídio epistêmico. Eu estou matando um povo, matando uma população. E a gente bate no sistema capitalista que se apropria de tudo para se transformar em mercadoria, para manter. Isso daí é Adorno e Hockenheim, vale a pena a leitura de Adorno e Hockenheim. Você tem um governo, um projeto de governo antissocial e antidemocrático. Né? O governo que nós temos atualmente no poder é um governo extremista, é um governo de extrema direita e é um governo que literalmente ele não quer saber se 54% da população ela é negra. Ele não quer saber se 54% da população é negra e de baixa renda. Ele não quer saber que a cada 23 minutos morre um jovem negro. Não, o importante não é interessante. A visão do preto é somente a visão do proletariado, do ir trabalhar, fazer dinheiro, e a gente tem isso muito claro nesse momento de pandemia, né? Eu preciso sair da minha casa, me colocar em risco, colocar a minha família em risco para manter a família branca, isso, né? Manter a estrutura Socialmente favorecida, né? Na zona de conforto dela. Então, aí a gente entra no diferencial do que houve nos Estados Unidos e do que houve no Brasil. Nos Estados Unidos não houve ascensão do negro aos espaços de poder, de dominação, entendeu? O negro ele é limitado pela própria estrutura de chegar em determinados espaços, né? Então o negro que chega, por exemplo, em determinado espaço, entra Fanon novamente. Ele ganha mais capital, então ele sai da comunidade, ele ganha capital, ele vai para a classe média, e na classe média ele começa a conviver com outras pessoas brancas e ter acesso aos espaços brancos e se embranquece. Então ele esquece que ele veio da comunidade, né? Então é aquele policial que passou no concurso público, que saiu da favela, que vai para a classe média, que vai ter seus filhos numa escola particular, vai poder pagar um plano de saúde e que vai voltar para dentro da favela para matar os seus irmãos negros. Que um dia ele brincou. Isso é uma realidade cruel, porque a estrutura que é colocada no Brasil e se mantém colonialista, ela propicia o quê? Que os negros continuem matando os negros. O capitão do mato ainda existe dentro do Brasil, e muito fortemente, né? Sim, Bacurau, você já viu Bacurau? Não assisti. Veja Bacurau, gente. Quem não assistiu Bacurau, veja Bacurau. Porque Bacurau mostra muito bem isso. Quando, dentro de uma estrutura, a pessoa ela se vende pro dominador e ela vira o quê? Algoz das pessoas que ela acha que ela pode dominar. Então ela vira realmente o capitão do mato. Porque o capitão do mato naquela época era um negro, era um indígena que conhecia a mata e que trabalhava pro senhor. Sim. Entendeu? Então quando a gente não tirar essa ótica que é ainda estabelecida no Brasil, a gente não consegue mudar nada. Por exemplo, tem um estudo feito acadêmico que as mesmas famílias da época da República do Café com Leite ainda perdura no governo, gente. Então política aqui no Brasil é família. Passa de pai para filho, é geracional. A estrutura ela se mantém fortalecida, modifica às vezes a forma da abordagem, do discurso, mas ela se mantém. E aí, assim, para interagir ali com o comentário da Ana Paula, que fala que no Brasil os movimentos não são organizados,
né? E aí eu acredito que ela esteja falando dos movimentos negros Isso. e não são e são embranquecidos. Embranquecidos, concordo com você. A respeito de organização, depende muito do que cada grupo quer buscar, porque para mim e para você pode ser que não seja organizado, não pareça organizado, mas para quem está naquela envolvido, naquele círculo, naquela estrutura, está organizado para o que quer ser. Então a gente tem que ter esse olhar e esse cuidado quando a gente faz a crítica para poder não generalizar uma coisa que não tem como ser generalizada, né? E assim, embranquecidos, eu hoje tenho essa visão também muito semelhante à sua, porque quando eu digo, né, que as militâncias que tem... A gente chama de militância no Brasil aquele que tem o holofote. Aquele que tem a militância do povo de Copacabana, do povo da Zona Sul, que olha, eu super apoio vocês, mas aí, beleza, minha empregada tá ainda comigo trabalhando. É do povo branco, mas tá lá junto com o povo branco aplaudindo. Então, assim, é uma galera que muitas das vezes bate dizendo que não pode, a gente não pode ser visto por um olhar branco, né? Eles não podem ter a nossa fala, não tem lugar de fala, mas está utilizando o lugar de fala deles para poder falar sobre as nossas causas. Então, assim, a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Eu ando bem reflexiva em relação a essa questão de militância. Mas eu falo assim, do embranquecimento, quando eu entendo essa fala do embranquecimento, como os brancos se apossando de um discurso nosso, novamente, né? Então, quando a gente fala do lugar de fala, o branco pode ter... Gente, entenda uma coisa, quando a Djamila escreve lugar de fala, ela especifica muito bem, isso tem que deixar muito claro que as pessoas têm muita confusão com isso. O lugar de fala eu analiso a partir da onde que eu estou falando. Então, assim, um branco ele pode falar sobre racismo? Pode e deve. Porque o racismo foi criado pelos brancos, entende? Então, vocês têm que sim falar entre vocês sobre o racismo, vocês têm que sim entender a questão do privilégio de vocês. Até para desconstruir. E modificar, porque... E aí o professor... Esqueci o nome dele, gente, agora. Qual? Que falha. Que foi no Roda Viva agora há pouco tempo. Ai, magnífico. Eu tenho anotado em algum lugar, às vezes, porque minha mente é muito ruim. Eu vi muita gente que se diz militante batendo no cara pela fala, né, por uma palavra que pegaram, descontextualizaram e jogaram na mídia que eu digo na rede. Sim. Da forma que bem quis para poder desacreditar a fala do cara, que é um outro processo que a gente também precisa parar e entender com cuidado como que é isso, né? Então, como que um preto tá em destaque e o outro preto vai lá mas é por isso que eu te falo, é uma questão estrutural. É uma questão estrutural, né? Nós aprendemos a guerrear entre a gente e a nos destruir. A primeira coisa, gente, eu não sou contra o casamento interracial, tá bom? Não sou. A gente começa por aí. Porém, nós somos o único povo que casa com gente branca. A gente é o único povo, os judeus se casam entre eles, os europeus, a sua grande maioria na família branca, casam entre eles. Quando a gente fala do povo preto e a gente fala dos relacionamentos negros, de uma família negra, de construir uma família negra, as pessoas surtam, falam que é racismo reverso. Não, gente! Que tá sendo radical. Que tá sendo radical. Gente, não é uma questão de radicalismo, não. É uma questão de entender que uma família preta, num contexto capitalista, eurocêntrico, é um ato político. É um ato de poder. Entendeu? É um ato de fortalecimento, entende? E quando você, por exemplo, você pega lá os judeus, além dos judeus casarem entre si, os judeus que sofreram, né, lá no Holocausto, que morreu mais de 2/3 dos judeus, além deles casarem entre si, eles ainda continuam na religiosidade deles, tá bom? A gente não, somos 54% da população e a gente ainda se converteu à religião do opressor, gente. Deus. A gente ainda reproduz um discurso opressor. A gente ainda reproduz um discurso de um Jesus branco. Então, assim, enquanto eu entendo todas essas falas são muito pertinentes, que são falas atuais de críticas
do que a gente vê agora, mas o movimento negro no Brasil, ele tem tomado uma força muito grande. E o movimento negro do Brasil, ele é organizado desde 1970. Só que nós temos um jornalismo, nós temos uma estrutura embranquecida que apaga a gente. Sabe aquele movimento pardo é papel? Lembra desse movimento que virou uma coisa na rede? Pardo é papel, pardo é papel, pardo... Por quê? Porque um dos censos que teve mostrou uma população negra pequena, eu não vou lembrar de qual ano, se foi de 98, mas foi nessa época mais ou menos, uma população negra muito pequena, enquanto uma população branca enorme. Fala, peraí, isso não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade. Foi quando o movimento negro começou a lutar. Para quê? Para mostrar para a população que pardo no censo e preto no censo juntos formam os negros. Então você é negro. E a pessoa ficava chocada quando falava que ela era negra, porque ela ficava ofendida, porque ser negro é o quê? É uma ofensa na sociedade, porque você quer ser tudo. Você quer ser pardo, mas não quer ser preto, porque o preto remete ao quê? A quem vai ficar na senzala sofrendo, chibatada. Entendeu? Enquanto o pardo, aquela coisa de estrutura mais embranquecida, o negro com os tratos não retintos, ia ficar onde? Na Casa Branca, e receber algum tipo de privilégio e regalia por isso. Então, o movimento negro, ele existe e coexiste, e ainda existe. E ele está cada vez mais forte no Brasil. Só que a participação... Tomando várias vertentes, né? Tomando várias vertentes. Só que a participação ainda da população para com esses movimentos é muito pequena. E a participação das pessoas brancas nesse movimento, quando eles adentram esse movimento, eles não adentram o movimento negro para assumir um local de escuta. Eles assumem um local novamente do direito de falar pela nossa boca. E o movimento negro vem metendo o pé na porta falando assim, não, a gente tem voz ativa, a gente tem que falar, entendeu? E não precisa deles para falar por nós. Não precisamos de ninguém para falar. O indígena não precisa de ninguém para falar por ele, ele tem voz ativa. Né? E isso vem também muito dentro do movimento da antropologia também, que eu venho falando. Eu critico muito a antropologia francesa, desculpa se alguém segue a linha escola da antropologia francesa, porque eu parto do princípio de que eu estou estudando o objeto, essa caneca é meu objeto, aí eu vou ficar analisando ele, aí eu vou falar, olha, a caneca se comporta dessa forma, então são povos primitivos, porque eles se acasalam dessa forma e se relacionam dessa forma. Então, é o meu olhar sobre aquele objeto e um olhar eurocêntrico. Então, eu tenho que dar o lugar de fala para essa pessoa, mostrar o que ela realmente é. O que aquele povo realmente é, né? Fala. A gente a gente está falando aí, tá tendo várias... Pode várias coisas ali. Aí ali tem assim, eles podem, Ana Paula falando, eles podem falar entre eles, mas não falar para preto. Eu concordo com essa sua visão. Até porque esse lugar de fala tem que ser sempre nosso, porque quem passa somos nós. Uma coisa é eu estudar, como o Cláudio acabou de fazer essa analogia, né, dar esse exemplo. Outra coisa... A Ana Paula Lima falou que odeia palmitagem. Outra coisa é eu falar de uma coisa que eu vivo e que eu sei, né? Eu ter legitimidade naquilo que eu tô passando para as demais pessoas. Sobre palmitagem, sobre... É um termo, gente, que utiliza para as pessoas que têm relacionamentos interraciais. Não, ela tá perguntando aqui, a mestra, ela tá perguntando qual é a classificação de pardo e por que existe. Então, assim, o IBGE... Eu ia falar sobre palmitagem, mas vai. Você vai falar sobre palmitagem? Não, eu ia explicar, porque assim, não, pode explicar, essa desculpa. questão do palmitar ou não palmitar, a gente tem que entender o processo em que o Brasil foi construído, né? Desse embranquecimento, né? Desses relacionamentos interraciais, né? A gente falou na live anterior, dessa necessidade de embranquecer. Isso foi um projeto de lei, tá, gente? Exatamente. Isso estava escrito na Constituição, tá bom? Então, assim, essa relação, eu super entendo a galera quando diz... Tomara que a minha internet não acabe, gente.
Quando a galera fala, não, mas eu não admito um preto tá com branco, ou tá com uma pessoa mais clara. Tá... Isso, quando você entende todo esse processo, né, que foi construído o Brasil, que a gente vive até hoje, você consegue ter uma visão um pouco diferente, eu pelo menos penso assim, relacionada a isso. Porque, vou dar o meu exemplo, eu sou o efeito de uma palmitagem, porque eu sou criação de um relacionamento interracial. A minha mãe é branca e o meu pai é negro. Isso não me faz ser menos negra. Então, quando a gente diz que é nós por nós e todo mundo junto, vem todo mundo, como que funciona isso? Eu deixo de ser negra porque eu saí de uma relação interracial? Questões pra gente refletir. Eu acho que isso vale uma live, porque palmitagem exige tanto discurso, exige existe um conhecimento muito profundo. Primeiro, da história, isso aí, consciência historicizada do que aconteceu. Existe uma questão do machismo que a gente tem que ser falado. Então, assim, a palmitagem é delicada. É delicado esse assunto da palmitagem, falar desse assunto então, com pouco tempo. Eu acho que esse é um assunto que a gente tem que falar, sim, vale uma outra live. Só dar uma pincelada assim de leve para poder fazer as pessoas refletirem. Eu, nos meus relacionamentos, eu priorizo sempre, né? Tem amigos, eu sou super criticada por isso, porque eu priorizo sempre estar com pessoas negras, mas isso requer todo um conhecimento, todo um processo de vida de cada um. Mas eu não posso me dar o direito de criticar o outro que se relaciona com uma pessoa branca. Né? Tem que entender o porquê daquele relacionamento, né? E mais ainda, que é o que eu falei na live do Diogo, a gente precisa trabalhar o auto-amor e o não apontar para o outro, porque se eu acho que o outro está errado, qual é o meu papel ali? De eu tentar fazer com que esse outro entenda qual é o processo ali, qual é a importância naquele processo. Tá, você tá namorando com uma pessoa branca, mas vamos aqui sentar para conversar, para você compreender? Então, assim, eu acho que radicalismo em nada, absolutamente nada, nenhuma discussão, nada da sociedade vai funcionar. Eu acho que cabe a gente entender todo o processo, trabalhar nele, trabalhar a si próprio. Porque, gente, se a gente tem negros, né, que são extremamente embranquecidos, que conseguem estar no horário nobre, batendo palma para racista que tá massacrando o outro negro. Exatamente. E a militância bate palma para essa pessoa e diz que é lindo, a gente tem que repensar aí quando fala de palmitagem e outras coisinhas mais que a gente quer criticar o irmão. Sabe? A gente tem que parar e refletir que a gente precisa chamar esses para próximo São da os gente. aliados. Não digo nem os brancos, não, tô dizendo os pretos. Para que eles consigam entender qual é o processo e aí sim eles, mediante a esse entendimento, pautar a vida deles. Entendeu? Agora dizer, não, te cancelo porque tu é palmito. Cara, não dá. Não dá, tem todo um processo aí. E quando fala de relacionamento, é muito sério. Porque a gente tem outras questões que perpassam, principalmente... Tem a questão da mulher negra, do corpo do homem negro, da hipersexualização. Então por isso que eu falo que o termo... Esse tema palmitagem, a gente tem que deixar para um outro dia, para uma discussão básica. Falando aqui de um português bem claro, muita gente acha que mulher negra serve para cama, mas não serve para andar na rua de mão dada. Então, assim, é um assunto amplo, que nem amplo. Não tá nem dentro da nossa temática da ancestralidade, entendeu? Porque, assim, mas eu acho importante responder o que a Ana Paula aqui... É isso aí, Ana Paula. Tô nessa vibe aí. Priorizo também escolha. Escolha quem me trata bem. Aqui, ó. Parto... Aqui, ó. A mestra, que ela fala assim, qual é a classificação de pardo e por quê, né? A gente tem que entender que foi um processo, né, político, estrutural de políticas públicas de embranquecer a população negra, né?
Quando Inclusive de como esses negros se veem. Isso, quando a família imperial vem para o Brasil e ela percebe que tem muitos negros, né? Eles já começam a estruturar, dentro de uma teoria eugenista, branca, como clarear essa população, né? Porque partindo do princípio que o negro era uma raça minoritária, inferior à raça branca, né? Então você aí vai ter vários movimentos políticos, várias correntes filosóficas, né? Infelizmente, né, o Monteiro Lobato foi um desses, né, que seguiam essa questão do embranquecimento da população. Então você começa a ter políticas públicas de fomento da vinda de europeus, né? Tanto que é escrito, realmente redigido, que os europeus que viessem para cá não poderiam ser negros, teriam que ser brancos. Né? Então eles trazem as primeiras cotas, o povo que reclama muito das cotas para negros, né? As primeiras cotas brasileiras foram para esses imigrantes europeus. Entende? Porque quando o imigrante europeu era convidado para vir para o Brasil, ele recebia... O Diogo falou sobre isso. Então, ele recebia a terra, casa. Ele recebia casa, ele recebia recursos financeiros para abrir o seu comércio. Tanto se você analisar a sua infância, quem é o dono da padaria? É o tio João, que é português. Quem é... o próprio português. O próprio português. Quem é o tio do jornaleiro? Era um branco português. Por quê? Eles tiveram condições financeiras e o apoio estatal para a vinda deles aqui e para quê? Para que houvesse um embranquecimento da população. Então, antigamente, eles chamavam de mestiço o cruzamento entre um homem e uma mulher negra, uma pessoa negra e uma mulher branca. Eles chamavam de mestiço, de mameluco. Então, tem vários outros subnomes. Né? Então, quando você pega a classificação do IBGE, o IBGE coloca, branco, tem um branco, tem o preto, tem o cruzamento entre o branco e o preto, que é o pardo, que eles criaram para não chamar de mulato, mameluco e não sei o que lá. Tem o indígena, né? Chama de o vermelho. Então, assim, eles inventaram essa classificação para ter um intermédio. Você não é nem um negro retinto e nem um branco. Você é o cruzamento entre os dois, né? Só que o movimento negro ele lutou durante muito tempo, dentro dessa perspectiva também ancestral de dar visibilidade a essa população. Porque a gente tem que entender uma questão. Na política pública é assim. Ou eu tenho dados que mostram que aquela população existe para eu criar políticas públicas para aquela população, ou não existe política pública. Não existe nada. Não existe nada. O Estado é como se você não existisse. Por exemplo, agora no Covid, eu estava até conversando com uns professores do IPUR, que é o Instituto de Políticas Públicas Regional e Urbanas da UFRJ, eles estavam comentando isso, né? Como é possível você receber um auxílio de R$600 e muitos não receberam porque não tinham CPF? CPF, gente, é cadastro de pessoa física. Se você não tem um número de CPF, se você não tem certidão de nascimento, você não existe para o Estado. Então, como essa população que não existe para o Estado vai ser criada uma política pública para essa população? Que Estado é esse que não conhece a própria população? Invisibilizada total, assim. Não basta só ser periférico, que é a maioria das vezes. É, a maioria das vezes. Tem que ser invisibilizado total. É completamente invisibilizado. Se você não conta, não existe. Exato. E aí a gente tem os dados fictícios, né? Porque é você ir para uma UPA dessa da vida e dizer lá que tem X atendimentos, só que não tem X atendimento. Não tem. Porque as pessoas ou não conseguiram chegar lá, ou então chegaram e não foram atendidas. Exatamente. Entendeu? E aí é complicado. E quando você fala da ancestralidade, né? Se no IBGE não aparece lá nos dados de que pessoas, não tem pessoas do candomblé, não tem pessoas da Umbanda, não tem religiões de matriz africana, aí fica lá 0,1%. Então não existe. Aí, olha que dicotômico. Tá lá, 1% da população brasileira no IBGE de 2013, ou é 1,2%, não passa de 1,5%, de outras religiões, que entra budismo, religião de matriz africana, e não sei do que, não sei o que lá. Aí você vai na praia no Ano Novo, todo tem mundo jogando Iemanjá. Um monte de gente. Pula 7 onde?
Eu não aguento, gente. muito Pulando sete confuso. ondas, fazendo as coisas. Por quê? Justamente, aí a gente volta novamente ao episteminicídio, ao conceito de episteminicídio. Você tem a religião africana, eu utilizo do conhecimento da religião africana quando eu preciso. Que eu vou lá tomar o passe com guia, que eu vou lá tomar o passe com o preto velho, que eu vou lá na mão. Pra pedir pra Pombagira namorado. Eu vou lá. Mas aí depois que eu pedi pra Pombagira o namorado, eu falo que foi presente de Deus. Ai, teve um babalaô desse aí da rede, que é bem seguido aí, que eu vi uma fala dele sobre isso. Que fala que é presente no Dia de dos Deus. Namorados. Queridos, coloquem lá, que você foi lá no terreiro pedir. Não Exato. foi Deus que te deu, foi Exato. Por quê? o povo da rua. Aí as pessoas ficam, nossa, mas o movimento tá muito de mimimi, o povo negro tá muito mimimi. Mimimi é o termo da extrema direita. Ouviu a pessoa falando mimimi, você já... Ai, você é exagerada. Você já olha pra cara da pessoa e vê que a pessoa é meio racista. Falou que tá de mimimi, você já olha atravessado pra pessoa, porque da boca da pessoa não vai sair uma coisa boa. Vai sair um bolsominion da vida. Um robozinho de Bolsonaro. Ou Porque... não, às vezes nem é uma pessoa que realmente não tem informação e acha que tem, que acha que a informação dela é o que acontece. Voltando só um pouco ali no que a Ana Paula tinha colocado, a gente precisa, quando eu falo que a gente precisa entender o processo que o Brasil foi construído, a gente precisa entender que no Brasil não tem negro puro. Raça única, negro, não tem. Somos todos misturados. Inclusive, quando nós vamos para o exterior, nós somos vistos como latinos. Nem preto, nem branco, nem colorido. Tudo latino. Até latino. O povo do sul, tá? É latino. Bacurau, veja Bacurau, porque Bacurau fala sobre isso. Então, a gente precisa entender que essa questão dos relacionamentos interraciais, ele também perpassa por essa questão. Se nós não somos negros... como que eu posso falar? Não, negros sem nenhuma mistura. Eu não sei qual é o termo correto a falar, então eu não vou me atrever. Como nós não somos negros puros, como nos Estados Unidos, e aí quando a gente fala, né, do processo você pode falar de negros retintos, porque negros retintos, o termo que negro retinto é quando você associa uma pessoa que tem um fenótipo completo, mais próximo. Não, mas é porque nós temos retintos no Brasil, mas não significa que ele seja puro. É isso que eu quero dizer. Lá nos Estados Unidos, quando a gente pensa no processo de colonização deles, a gente consegue fazer essa separação porque lá se criou essa separação. Então, preto era preto e só casa com preto, só vive preto, é tudo preto e não sei o quê. Branco é com branco e branco e não bate, não se mistura, é igual água e óleo. Aqui no Brasil... não existe isso. O processo é totalmente diferente. Porque foi um projeto político. Entendeu? Então, assim, não dá pra gente hoje radicalizar nesse quando eu falo, né? Radicalizar nesse pensamento de que, eu cancelo e pronto, acabou por conta disso. Nós não somos puros. Lógico, eu priorizo e escolho sempre estar em relacionamentos com o meu povo. Mas se isso não for possível, se isso não até sentimentalmente, se você se apaixonar, tá amando o rapaz. Entendeu? Então, assim, eu não posso cancelar o outro, que eu chamo de irmão, porque é negro, tem a derme preta, por conta disso. Porque aí a gente vai entrar naquela questão que a derme, ela fala muito, mas e muito ela fica como segundo plano, porque essa pessoa que é negra, ela pode ser extremamente embranquecida e lidar com a vida de uma forma embranquecida, se relacionar de uma forma embranquecida e todo esse processo. E aí é que eu digo que o conhecimento, ele precisa estar presente. Exatamente. E o meu papel, enquanto não de criticá-lo, mas de tentar elucidar isso para ele, é importante nisso aí. Mas essa questão que você está falando da mescla do Brasil, né, entre raças, isso dá muito também, por exemplo, num fenômeno atual, quando a gente fala de ancestralidade, de uma maior... Quando você entra dentro do terreiro atualmente, você vê mais branco do que negros. Que é uma outra discussão. Não, que é a ancestralidade, que não está dentro da nossa pauta. Sim. Que é da ancestralidade.
Por quê? E quando você vai numa igreja protestante, você já vê o contrário. É mais Você preto. vê mais negros e menos brancos. Aí você, por exemplo, antigamente você ia num terreiro de candomblé, por exemplo, dentro de uma comunidade, você ia ver a grande maioria negra. Né? Hoje você entra, você já não vê, você já vê a grande maioria branca. E muitas pessoas questionam, né, essa questão de como é que Tá uma se pessoa apropriando. branca tá se apropriando, tá não sei o quê, tá incorporando orixá e não sei o quê. Então, aí a gente volta para o que a gente fala das tradicionalidades. Você entender que a tradicionalidade brasileira, ela vem de duas matrizes básicas, basilares. Existem outras culturas que influenciam sim a cultura brasileira, porque é uma coxa de retalhos. Mas as bases é indígena e africana, você vai entender que aquele orixá que eu estou incorporando dentro de um terreiro é negro. E não vai ficar ofendido com isso. Você que é uma pessoa branca, vai usar um turbante, vai entender que aquele turbante, ele tem uma conexão ancestral, que ele tem até uma conexão ancestral com o seu passado ancestral da sua população, né, da sua ancestralidade. Então, assim, não é uma questão de, não pode usar. A questão é como você utiliza aquele elemento. E se aquele elemento, você entende que aquele elemento é pertencente àquela cultura. Entendeu? Porque orixá realmente, gente, orixá, ele tá aberto à humanidade. Ele está aberto e quem tem o chamado para o culto orixá vai estar no culto orixá. Só que, por exemplo, eu já tive o desprazer de ir em terreiros. Agora eu vou falar de Umbanda, que é o meu lugar. Você professa. Que é onde meu lugar de fala. De ir em terreiros que, numa linha de preto velho, numa consulta com preto velho, o babalaô virar e falar assim, olha, agora a gente vai começar a consultar com um preto velho, só que ele é um preto velho chinês. Oi? Ele é um preto velho chinês. Aí eu falei assim, tudo bem, que ele é chinês. Mas qual é a diferença do preto velho chinês e o preto velho da Angola? Se é a linha de preto velho. Se é a linha de caboclo. Porque a cabocla é a cabocla lá... Entendeu? É a necessidade de embranquecer e de pôr outras culturas como uma coisa mais elevada do que a cultura negra. Fiquei passada, eu pegava E a casinha cultura agora. Não, eu fiquei meio assim. Não, e eu fui conversar. Isso merece radicalismo, assim. Então, eu fui conversar, mas aí eu fui entender que o racismo era do sacerdote. Porque o espírito, ele tá trabalhando naquela falange, mas ele entende que ele vai adaptar. Porque se existe, gente, uma falange de preto velho e de caboclo, se vocês repararem, as entidades que incorporam nas religiões tradicionais são entidades que foram altamente flageladas historicamente. Entende? Socialmente. Por exemplo, tem os cangaceiros que incorporam, tem os caboclos que incorporam, tem os pretos velhos que incorporam. Embranquecer essas entidades é cruel. Isso é cruel. Você trazer essa questão, você desconfigurar, isso é apropriação, isso você não está valorizando a sua ancestralidade, o que é muito complicado. E quando eu falo de ancestralidade, eu falo de políticas públicas e eu falo de população negra, eu falo que a gente tem que descolonizar nossa mente, né? Mãe Flávia, que é minha mãe de santo, ela lançou um livro, né? Até trouxe o livro. Ela lança esse livro aqui, ó, se vocês quiserem ler, ó. Levanta a favela, vamos descolonizar o Brasil. Aqui está o Planalto, o desenho do Planalto, e aqui está a favela abaixo do Planalto. Então, quando ela fala levanta a favela, vamos descolonizar o Brasil, ela está falando o seguinte: população negra, periférica, 54% da população, se aproprie da sua história. Não tenha a história que te venderam do colonizador. Tenha a história real do seu povo, contada pelos seus, né? E destrua essa estrutura. O que é destruir essa estrutura? É você realmente ir contra ao que colocaram que você, por exemplo, não é capaz de ser um médico, não é capaz de ser um advogado, porque hoje em dia, Darlene, tem muitas pessoas que falam assim, eu conheço, você conhece médico negro? Conheço. Conhece advogado negro? Conheço. Quantos negros advogados e médicos você convive diariamente? E quantas empregadas domésticas, quantos operários você lida todo dia? Você convive todos os dias?
Por quê? É ocupar espaços e aí, assim, muitas das vezes você escuta aquela fala, mas o cara não se esforçou, não tá lá porque não tem... E aí a gente entra naquela temática da meritocracia, né? Meritocracia, cara, no Brasil... Gente, não, meritocracia no capitalismo, amiga, não existe. Na minha humilde opinião, meritocracia no Brasil não existe. Não, porque não basta só você estudar, não basta só você formar em todas as possibilidades possíveis, porque a gente viu isso aí bem depois, antes do Covid, né? E agora deve ficar pior. Você estuda, você tem mestrado, doutorado, não sei o quê, foi funcionário público a vida quase que inteira, você estava na rua, morador de rua, porque não conseguia pagar o aluguel da própria casa. Então, assim, essa questão esse papo de é só estudar que vai, é só se esforçar, você não se esforçou muito. A gente está vendo agora no Covid, novamente, as escolas, né, particulares e as públicas, com essa questão das aulas online e tudo mais. Os particulares, quem está lá, consegue ter acesso, né, à internet, a computador, a celular, o que for, para poder estudar. Quem está na pública, todas as vezes está aí esperando, e aí eu vou falar nível Rio de Janeiro, esperando a Secretaria de Educação, o prefeito, sei lá quem de direito, da cesta básica, que até hoje saíram para poucos e, assim, acho que nem a metade não chegou. Imagina ter computador ou ter internet para isso, porque muitos também, quando falam-se isso, falam, mas tem celular posto na internet. Mas a plataforma utilizada pela prefeitura, ela não suporta um celular. Não tem condições. E às vezes a internet que você utiliza para entrar na sua rede social, ela também não vai suportar o peso lá da parada para poder estudar. E aí fica como? Que meritocracia é essa? Todo mundo é igual. Por isso que esse discurso da igualdade... Esse discurso da igualdade, eu não quero igualdade com ninguém, porque eu sou diferente das pessoas e as pessoas são diferentes de mim. Eu quero respeito. Eu preciso ter respeito. Quando eu entrar numa loja, quando eu andar na rua, eu não posso... não tenho direito de me seguirem porque eu sou preta, não tenho direito... Eu tava vendo numa dessas páginas pretas da rede... o manual de como ser preto. Aí no manual lá, não vou lembrar de tudo, mas no manual lá dizia assim, se você estiver andando na rua, não, mas se for pensar, é quase isso. Se estiver andando na rua e tiver uma pessoa branca, você ande na frente da pessoa branca, para ela não dizer que você assaltou ou roubou alguma coisa dela. Saia com identidade no bolso. Saia com identidade. Minha mãe sempre falou isso. Não corra na rua, porque as pessoas vão achar. E aí, gente, você pode estar bem vestido ou mal vestido, tá? Não corra na rua, porque vão achar que você assaltou alguém ou roubou alguma coisa de algum lugar. Quando você entrar na loja, mantenha sempre a sua bolsa próxima de você e não abra. Porque alguém pode achar que você abriu para poder roubar alguma coisa. Isso é sério, cara. Isso é sério. Eu fui para Paraty, foi meio do ano passado, eu acho. Eu entrei num restaurante, tinha 2 senhoras brancas almoçando. E é isso, meio enjoada, porque quanto mais eu vejo que eu tô passando por um processo conturbado desse, mais eu sou educada, mais eu sou... A fala perfeita. Nossa, no meu dia a dia eu sou doida, mas nesses momentos eu sou a tal. Eu, com um amigo meu italiano, branco, né? Porque não tem... Aí entrei num restaurante e a pessoa parou de comer e começou a falar com a outra, assim, que é absurdo de eu estar ali naquele lugar, que aquele lugar, né? Não me pertencia, era um restaurante top de Paraty. E eu, tipo, boa tarde, fazendo a egípcia. Boa tarde, queria matar as duas, mas boa tarde, tudo bem? Aí eu olhava pra elas e elas falando de mim. Ele percebeu. Tá acontecendo alguma coisa? E não tá percebendo, não.
tá acontecendo nada. Porque a gente cria uma carapuça, né? Ou você mata, a pessoa faz um barraco incrível, ou você mata a pessoa ali de ódio, porque ela vai ter que te aceitar naquele espaço. Ponto. E aí ele percebeu, ele falou assim, mas você conhece essas senhoras? Eu falei assim, não. Aí ele olhou pra cara dela e queria arranjar o barraco. Então, ele queria assim, uma confusão. então, assim, porque ele percebeu que ali estava acontecendo um processo claro de racismo. Elas não estavam admitindo uma mulher negra estar no mesmo ambiente que elas. E aí, assim, tem gente que justifica daquela seguinte maneira, ah, não, mas o cara, isso é só a galera que é de periferia e coisa e tal. Não, gente, quem tem dinheiro, que é preto, consegue ter dinheiro, tá na Zona Sul, tá em outros ambientes, o cara faz um esforço danado, muitas das vezes, para ser embranquecido, para fazer parte daquele local. Muitas das vezes não consegue, ele é confundido. Não que quem esteja numa posição de estar na limpeza, na segurança, ou seja menos não, tá? Por favor, não me entendam mal. Mas assim, o cara é confundido, muitas das vezes ele é barrado de entrar, né? Porque ele é negro. E se fosse uma pessoa branca, isso não aconteceria. Então, assim, essa violência do colonizador, ela é massacrante. Ela é massacrante, muitas das vezes a gente fala sozinho para as paredes. Porque quando você conta para alguém, e aí, queridos brancos, né? Eu tenho alguns amigos brancos e tenho uma grande parcela é negra, porque nós somos a maioria da população. 54%, desculpa. Por favor, quando tiver uma pessoa negra contando uma experiência como essa que eu contei aqui agora pra vocês, não fale, ah, mas eu já passei por isso, eu também já fui seguida em loja. Não é a mesma coisa. Eu já sofri racismo. Não é a mesma coisa. Ah, mas isso aí é social, é porque mora na comunidade, eu também fui seguida, eu também fui olhada torta. Não é, porque o negro não é se ele tá andando com uma roupa mais... como que eu posso dizer? Mais humilde? Uma roupa mais humilde, mais simples. Ele pode estar bem vestido, com joias, que vai ser olhado, continua, vai ser visto, vai ser perseguido, vai sim sofrer racismo, entendeu? Então, assim... o racismo, ele não deixa... Não utilize isso, o racismo... essa palavra, esse discurso. Amigo, o racismo, ele não deixa de existir por uma questão de capital, o racismo estrutural, né? É o que aquele rapaz do Roda Viva falou, esqueci o nome dele. Porque quando eu falo que o racismo é estrutural, ele é econômico, ele é cultural, ele é social, é nessa perspectiva. Porque quando você tem capital, você vai ter acesso a determinados espaços, né? Então, com dinheiro você tem acesso à cultura, você tem acesso a viagens internacionais. Você vai poder entrar numa loja como a Prada, por exemplo, e comprar uma bolsa da Prada. Porém, o olhar que as pessoas vão ter por você é diferente, porque você tem o fenótipo, você tem o estereótipo daquela população, entendeu? Então é complexo, então tem várias histórias que envolvem isso. E a gente fica pensando, Darlene, e eu trago isso pra gente debater e refletir, como descolonizar as nossas mentes. Porque, num menor ou no maior grau, nós estamos com as mentes colonizadas. E quão é importante o contato com a ancestralidade para a gente poder descolonizar a mente. Porque quando eu contato com o meu eu sagrado, com o meu sagrado que existe dentro de mim, com a minha tradicionalidade, com a minha identidade indígena e africana, eu assumo um poder, eu assumo uma percepção de vida que vai muito além do que essa cultura ocidental colocou pra gente. Uma crueldade, isso é uma crueldade, que se faz, que a gente é educado a aprender na escola e no dia a dia, é falar que a gente tem 2020 anos. Gente, o mundo não tem 2020 anos. 2020 anos é o ano, é um calendário, calendário criado pelo Papa. Deixa eu contar pra vocês. O mundo não tem 2020 anos. Pelos lados antropológicos, o povo indígena aqui das Américas tem mais de 11 mil anos.
O povo africano tem mais de 100 mil anos que cultua o orixá. Como uma tradição dessa, que tem mais de 100 mil anos de culto, mais de 100 mil anos de conhecimento ancestral, é algo vazio. E aí a gente vai lá para Kemet, a gente vai lá para o Egito, vai lá para essa Para as cultura grandes toda. construções. A contagem de tempo é totalmente diferente. Completamente então, diferente. Quando a gente quer falar sobre alguma coisa, a gente precisa entender todo esse processo que permeia essa coisa que a gente quer discorrer, né, naquele momento, para poder entender todos os processos que ali estão e para poder entender o que está acontecendo, o quanto violentado nós estamos sendo. Exatamente. Porque quando eu admito que o mundo tenha 2020 anos, a partir de uma visão eurocêntrica de um Jesus branco, eu não me identifico com essa realidade. Quando eu conecto com a minha ancestralidade, eu vou perceber, aparece uma luzinha aqui assim, ó, puff, de que, meu pai, a gente é muito mais antigo. Nosso conhecimento e nossa filosofia é muito mais antiga do que todas as demais filosofias. Só que qual é a filosofia que você estuda na escola? É a filosofia grega. São os deuses do Olimpo. É Zeus que é branco. Aí você vai ver o filme lá. Você vai falar com quem? Com Thor, que é um deus nórdico belíssimo, com um machado de Xangô branco. Não, e é engraçado que a gente estuda esses deuses e adora outros muitas das vezes. Não, adora outro, né? Porque é monoteísta. Exatamente. E esses são politeístas. Então, assim, é uma confusão que a gente... É uma confusão embranquecida. Porque se você parar pra reparar, tudo que você aprende é embranquecido. Porque aí quando você vai falar que Cleópatra era negra, você assusta. Eu assustei quando falaram pra mim um dia que Cleópatra era negra. Oi? Cleópatra? Belíssima? Que faz a egípcia negra? Como é que é isso? Porque isso desconfigurou, isso foi tirado de você porque foi o quê? Apropriado. E foi o quê? Ressignificado dentro de uma visão branca. Entende? E isso é muito sério, a gente trazer esses elementos como reflexão, é porque isso vai despertando a sua mente dessas correntes que te prende, entendeu? E que não te permite, por exemplo, ir numa capoeira. Eu fui criado num lar... Macumba. Isso, eu fui criado num lar evangélico. Então eu fui 18 anos protestantes. Até meus 18 anos eu fui protestante. E o meu sonho quando eu era criança era ir pra capoeira. Porque assim, quem tem chamada ancestral vê um puc-puc de um tambor e fica... Aquele negócio mexe com você, né? Vê um toc, 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 você tá lá, dá um negócio assim. E a minha vontade era de jogar capoeira. Eu sempre quis jogar capoeira. Só que a minha mãe, dentro de uma perspectiva eurocêntrica, né? De um deus branco... da satanização da cultura negra, não, aquilo é macumba. E macumba é o quê? É pecado. Então, tudo que vem daquela cultura, eu satanizo. Tudo que eu queria, tudo que vinha, que me fazia ter contato com essa cultura negra, era ruim. Então eu falei, gente, eu não posso ter contato com essa cultura. Aí o que eu tinha contato com a cultura branca. Só que com a cultura branca, ouvindo canto gregoriano, e aprendendo, e não sei do que, não sei o que lá, eu não conseguia me identificar. Aquilo não tinha ressonância com a minha identidade, com o meu espírito. E é nesses momentos, gente, ouve o que eu vou falar com vocês. É nesse momento que um jovem que não sabe a sua identidade no mundo, não sabe quem ele é no mundo, que ele não sabe quem são seus ancestrais, ele não consegue se localizar e se ver no mundo, que muitas das vezes ele fica com a mente vazia e ele vai se espelhar no próximo. Aí vai se espelhar no bandido, vai se espelhar na coisa ruim, no exemplo ruim do mundo. Aí o pessoal fala, mas por que um bando de preto bandido, bando de preto não sei do que, porque então, meu amor, isso é um projeto estrutural, tá? Acaba-se as favelas, o que acontece? Monta-se os presídios. E é isso. A realidade é essa. Infelizmente, enquanto a gente não discutir a nossa história, e não bater, e não falar, e não mostrar, e não refletir de que essa visão tem que ser quebrada, e essa visão começa a ser quebrada a partir de nós mesmos, quando a gente começa a conhecer a nossa história, a gente quebra essa algema e consegue conversar com esse jovem que, olha, seus ancestrais, cara, foi zumbi. Zumbi foi um guerreiro, cara. Zumbi lutou pra caralho. Teve vários... Eu fico impressionado, Dani. Impressionado.
que a gente estuda a escravidão no Brasil, mas a gente acha que os escravos, eles eram escravos assim, perdão, os escravizados eram de boa, ó, tô aqui, aceitei, tá, Jesus, ó, aceitei minha posição de escravizado, tô de boa. Meu nome embranquecido, não vou cultuar o batismo, não vou cultuar. Não vou cultuar mais meus orixás, meus deuses, tô aqui, tô certinho. Não, gente. Foram muitas revoltas. Só o Palmares perdurou aí após a morte de Zumbi, mais de 100 anos. Então, e até hoje nós temos quilombos. Né, espalhados pelo Brasil inteiro. Exatamente. Então, assim, a nossa resistência, ela permanece. E aí, assim, ainda existem os quilombos e ainda existe a gente como escravizado. Porque quando você para refletir que assinou a Lei Áurea, deu a liberdade aos negros, mas não deu a esses negros maneiras de sobreviver, né? E aí traz os brancos para poder fazer o que os negros faziam, mas com humanidade, né? Porque os negros eram animalizados. Desumanizados. Exatamente. E eu falo animalizados, mas nem eram animalizados porque era pior do que os animais. Era um objeto, eles eram objetos. Então, assim, quando você pega a história de um homem negro até os seus 60 anos, sei lá, tinha que engravidar X mulheres para poder produzir mais negros para poder estar naquele regime escravocrata, é complicado, gente. É complicado. E hoje a gente vive essa situação, só que de forma diferente. De forma sistêmica, né? Quando você vê de forma diferente, que eu digo assim, a maneira que é abordado é de uma forma diferenciada. Hoje, os negros estão, na sua maioria, nas periferias, né? Não tem uma política de política pública para essas pessoas. Você vê famílias com 5, 6, 10, às vezes 15 filhos numa casa de um cômodo, muitas das vezes. E não consegue ter subsistência de trabalho, de conseguir ali manter a sua família muitas das vezes. Então depende sempre de alguma coisa ou de alguém. Então, assim, a questão da escravização, ela continua. Ela você não tem capitalista, sim, né? você não tem uma saúde de qualidade para te atender. Nós somos os que mais morrem até hoje, né? Os que mais morremos. Então, assim, só modificou. Hoje a gente tem tecnologia, mas a gente continua sendo, sabe, agredidos na rua, continuamos sendo. E eu lembro da história da menina que foi pra escola aparamentada, porque tinha feito uma questão lá da religião dela, e a garota foi apredejada. Então, assim, como que funciona isso? Kailane. Como que funciona isso? Ela tomou uma pedrada de um protestante. Um menino que tá brincando com seus amigos dentro de casa, né? Dentro da casa do tio, não sei o quê, e a polícia chega matando, sabe? E aí some com o corpo sei lá quanto tempo e daqui a pouco reaparece. Então, assim, ninguém dá conta. E aí um dos questionamentos que eu fiz pro Bruno por que a gente naturaliza tanto esses corpos pretos, né? A morte desses corpos pretos. Por que a gente... Por quê? Porque a gente vive numa sociedade onde o racismo ele é tão enraizado e é tão estrutural que naturalizou fazer esse tipo de coisa. Certo. Né? O menino que foi arrastado, João... não lembro o nome. Foi arrastado pelos bandidos, não sei o que, foi uma comoção geral da nação, mas a família que foi alvejada com, sei lá, mais 60, tiros. Muitos tiros, não teve a mesma comoção. As pessoas falaram 1, 2, 3, 4, uma semana, depois esqueceram. Sim. Por que eu vou me comover
com um homem negro que morreu lá nos Estados Unidos e eu não consigo me comover com os homens negros e mulheres negras que morrem todos os dias no Brasil. O que faz aí de ser especial ou não especial? O que faz aí de ser mais ou menos? Sabe? Então, assim, é uma coisa pra gente pensar. Essas lives é justamente para dar conhecimento, na realidade, transmitir conhecimento para as pessoas, né? Interagir com essas pessoas, mas também para refletir sobre todo esse processo. Né? Qual é o seu papel na sociedade com isso? Quando o Cláudio fala do respeito às tradicionalidades, do respeito, e aí ele até utilizou a capoeira como exemplo, né? Quando eu vejo uma capoeira, a capoeira de Jesus, quer dizer que a outra é do diabo? Gospel. Como que é isso? Exatamente. Qual é o meu papel nesse meio aí de entender esse processo? Se bem e mal, né? Sabe? Onde que eu tô inserida nisso? Né? Qual é o meu papel nessa informação? Quando eu pego o bolinho de acarajé, que é uma comida sim ancestral, uma comida sim representativa de um orixá feminino, que é o Oiá, né? Nas religiões de matriz africana, e pego e boto ele, bolinho de Jesus. Eu quero utilizar aquela iguaria ali para eu ganhar dinheiro, mas eu não quero reconhecer de onde ela é, qual o significado dela, eu quero mudar, boto vegano, não sei o quê. Cara, o quanto que isso é desrespeitoso, o quanto que isso mostra, a gente não tem consideração, respeito, a gente não tem cuidado com a nossa história. Não tem. E aí, assim, fazer a modificação do nome não significa que aquilo não seja mais o que é. Aquilo ali está arraigado de história, de ancestralidade, de toda uma luta, de todo um povo, de todo um processo de resistência. Exatamente. Quem sou eu para querer modificar? Quem sou eu para dizer que agora o bolinho de acarajé vai virar bolinho da Dona Joana? Não posso nem falar o nome dos outros, né? Dona Joana é um nome fictício, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, mas aí você vê a importância das tradicionalidades, né? Sim. Porque as tradicionalidades são isso, são as raízes dessa árvore ancestral, da ancestralidade. E ela vai dar, ó, a gente tem um coco de roda, a gente tem um jongo, do jongo você vem um samba. E se você reparar ao longo da história, as religiões de matriz africana foram perseguidas, tudo que vem do preto foi perseguido e satanizado. Então esses movimentos contemporâneos, né, de ressignificação, das pessoas pegarem e quererem modificar, isso é um racismo. Né? Isso é racismo. E a gente tem que entender como a gente luta, Darlene, contra isso. Porque muitas pessoas chegam assim pra mim: Cláudio, eu já entendi, tá? Que a estrutura é racista, eu já entendi que o sistema capitalista é uma merda, eu já entendi tudo. Como é que a gente faz para mudar isso tudo? Então, a gente começa a mudar quando a gente muda as nossas ações quando? Primeiro, a gente se conecta com a nossa ancestralidade, se reconhece como negro, ocupando espaço na sociedade, e que espaço que eu ocupo na sociedade, e as minhas ações serão sempre a favor da quebra da estrutura. Literalmente. É a quebra de estrutura, é a quebra de paradigma. Então eu não vou votar, por exemplo, num presidente que é homofóbico e racista. Mesmo se ele for da minha religião. Mesmo ele professando que ele é judaico-cristão. Se eu for judaico-cristão e eu entender que Jesus era negro, eu não vou votar num homem extremista. Tá entendendo, gente? Por causa da religiosidade. Porque foi isso que aconteceu. Tanto para o prefeito nosso aqui do Rio de Janeiro, quanto o atual presidente, eles foram eleitos principalmente por uma bancada evangélica, que através da figura de Jesus Cristo, falou com seus, ele preserva a família. O logo, eu lembro como se fosse hoje, preservação da família tradicional brasileira. Como se as outras famílias não precisassem ser preservadas, como se
as outras pessoas que não fazem parte do que eu acho que é o ideal, do que eu acho, do que eu tô dizendo que é o interessante, não faz parte, então não serve. Oi, como assim? Exatamente. Eu querendo ou não, eu preciso ter um olhar sobre um todo, não sobre uma cidade partida, não sobre um local partido. E aí, Cláudia, eu queria que você falasse sobre a importância da manutenção, né, da tradicionalidade, da Perfeito. manutenção do que é cada qual do povo preto. A gente teve uma dificuldade agora há pouco tempo com uma capoeira, aonde teve uma pessoa que foi para uma live como essa aqui, e um mestre até de capoeira, que falou que a capoeira velha morreu de coronavírus, e fazendo assim até uma fala muito grosseira, né, para falar dos mestres antigos, né, de quem veio antes. E aí, assim, eu confesso que eu fiquei muito irada no dia. Nossa senhora, eu fiz textão. Quem me conhece aí na rede sabe, fiz textão na rede. Fiquei muito irada, porque assim, cara, a não compreensão, ela é tão grande, ela é tão absurda, porque se a pessoa pensasse 2 minutos, ela jamais falaria, ela poderia até pensar, mas ela jamais falaria aquilo, porque assim, a gente só tem, e aí a capoeira, como muitas das questões do negro, ela é passada pela oralidade. Hoje nós temos de, sei lá, 90, 80, finalzinho de 80, sei pra cá, a gente tem livros falando sobre, mas antes não se tinha, porque muitas coisas do preto foram queimadas. Então, assim, se a gente não consegue entender qual é o processo histórico que é a capoeira, que é uma luta que hoje tem várias informações, né, várias ramificações de ser educacional, de ser cultura, de ser esporte, de ser uma gama de informações. Mas isso a gente só tem porque teve um que veio antes e fez pra gente, né, deixou prontinho, ensinou, passou pela oralidade, mandou estudar, e aí veio o pesquisador, e aí quando fala de favela é muito isso, né, que a galera da acadêmica vem pra comunidade para poder buscar informação, para criar estudos, para criar material escrito. Por isso que a política pública não funciona. Vocês estão entendendo, né? Para criar escrito para todos. Então, assim, ele precisou ir lá naquele que não era acadêmico para poder pesquisar e saber, para poder fazer a questão acadêmica. Então, assim, como que eu não entendo esse processo do quem veio antes, do respeito que eu preciso ter isso, até porque eu hoje sou a novidade, mas amanhã eu serei o que veio antes, o antigo. Mas, amiga, essa questão da ancestralidade, ela é uma questão das religiões tradicionais. Infelizmente, a religião contemporânea, dentro dos seus moldes, ela perde essa questão da ligação com o seu ancestral, né? A sua ligação, ela não se torna uma ligação com o seu ancestral do que o seu ancestral deixou de legado. Por exemplo, dentro dessa questão da estrutura racista, quando eu não consigo ter no meu nome, eu não consigo ver minha árvore genealógica, eu não sei quem são os meus ancestrais. Começa por aí, eu não sei quem são meus ancestrais. Então, na contemporaneidade e dentro dessa estrutura, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lutar para vencer, para conquistar o meu. O que interessa é o meu. Eu tendo o meu, não me importa o que o outro tenha, o que o outro vai conseguir. Dentro de uma tradição tribal, de uma vivência tribal, eu só como se o meu mais velho já tiver comido. Então, dentro do terreiro, é a reprodução da ancestralidade. Você, antes de comer, você vai pedir bênção ao seu mais velho. Você, antes de comer, você não vai comer antes do seu mais velho. Quem come primeiro é o seu mais velho, que veio na frente, que tem mais sabedoria de que você, por causa do tempo dele e da luta que ele teve, para que você estivesse ali naquele local, usufruindo, se alimentando e ocupando aquele espaço. Então, isso é da cultura tradicional.
Isso não é da cultura contemporânea. A cultura contemporânea, ela vem com a filosofia que é você e Deus e acabou. Então, você luta a salvação individual, meu amor. Ó, beijos de luz pra todo mundo. Eu vou pra glória porque eu sou bom e eu faço o que Deus manda. E aí, assim, quando você abre muito todas as informações pra todo mundo, e aí eu concordo com a Ana Paula quando ela fala, não, é meu e pronto, acabou, é do povo preto, e traz essa fala, né, muito nosso, eu entendo nesse momento. Porque se a capoeira de repente não fosse tão democrática, não fosse tanto para todo mundo, de repente a gente não teria uma pessoa dessa praticando e dando informação para outras com essa visão. Porque ela não conseguiu entender qual é o processo histórico da capoeira e o que a capoeira representa. Ela não consegue entender isso que você fala, né? Da questão da família, do estar junto. Exatamente. Eu preciso do meu mais velho para eu conseguir caminhar. Não é porque ele vai me colocar cabresto, mas é porque eu entendo a importância dele, do caminhar dele que veio antes de mim. Ele é mais velho do que eu, ele tem mais conhecimento, ele sabe, ele viveu mais tempo. Ele tá ali para poder me passar alguma informação. Isso. E aí a gente tem que ter muito cuidado quando se fala da modernidade, que é essa coisa, eu aprendo com todo mundo. Aprendo sim. Aprendo, eu troco todos os dias. Quando eu tô em sala de aula dando aula, eu aprendo com os meus alunos, assim como eu ensino para eles, passo conteúdo também. Só que o aprendizado que eu tenho com eles não será igual ao aprendizado que eu preciso passar para eles. Por quê? Eu já tenho a experiência, eu tenho a maturidade. Maturidade? Maturidade. Isso. Eu já tenho a maturidade que eles ainda não têm. Então, por mais que eu aprenda, aquilo dali vai somar com o que eu já tenho de bagagem. Eles vão estar ainda compondo essa bagagem. É diferente. É um processo totalmente diferente. Não é mais nem menos, mas são movimentos e momentos diferentes, né? Então, assim, se hoje nós temos capoeira, nós temos jongo, nós temos coco, nós temos todo um processo de cultura popular brasileira, é porque esses mais velhos permaneceram, gente. A gente já falou aqui, uma live anterior dessa, a capoeira era proibida. No Código Penal brasileiro tem lá uma questão de informação a respeito da capoeira. Se fosse pego, era vadiagem. Se fosse pego na rua, o cara apanhava. Então, o quanto que esse pessoal não teve que resistir para poder hoje a gente ter a capoeira que a gente tem. Isso. Então, a tradicionalidade, ela é isso. Ela é as raízes da ancestralidade, que vai fazer com que essa fé, ela permaneça, ela viva. E ela se mantenha. E uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui, Darlene, é que existe filosofia, existe conhecimento, e existe um conhecimento profundo, existe conhecimento científico dentro das religiões tradicionais. Né? Porque quando você coloca o povo indígena e o povo negro como povos bárbaros, como povos atrasados, você descaracteriza eles como produtor de conhecimento. E nós somos produtores de conhecimento, e muito conhecimento. Conhecimentos esses que os brancos vêm, se apossam e vendem. Entendeu? Como se fossem deles, só que não são nossos. Exatamente. E aí, gente, é tudo da sociedade. Se vocês forem ver o que o Diego até deu de informação, a exposição do Egito. Certo, vocês vão ter a noção do que a gente está falando. Como nada, por isso que tem aquela fala na sociedade, nada se cria, tudo se... Nada se constrói, tudo se copia. Entendeu? Porque é exatamente isso. É exatamente isso. Então, assim, queria que você desse suas considerações finais. Tá. Que a gente fala. A gente fala muito, né, gente? Desculpa. E aí, assim, a primeira live que a gente não teve um script. E a gente não teve script, não. Não teve, não. A gente foi seguindo e foi embora. Se alguém tiver uma dúvida, quiser colaborar, quiser perguntar, deixa eu ver se a gente respondeu todo mundo. É importante. Quando você fala da questão do turbante, muito importante, porque eu tenho uma amiga que me perguntou isso. Ela, Darlene, eu sou branca, se eu usar turbante, você
Vou estar me apropriando? Eu falei, não, cara, tem toda uma história aí, todo um processo. Eu acho que a gente respondeu todos. Gente, se a gente não respondeu alguma, joga aí de novo. Isso. Se estiver assistindo, e pra gente poder responder. É bem interessante. Ela tá falando da questão do Alzheimer e tudo. É porque assim, né? Se a gente pega a questão da escravidão, né? Existia uma doença psicossomática que se chamava banzo, né? Que era o esvaziamento do querer viver, né? Do negro. Ele chegou no... Mais ali. Cadê? Não, aperta no... Tem que ver mais. E isso nunca foi trabalhado dentro da gente, historicamente, né? Porque quando o negro ele sofria de banzo, ele entrava naquela tristeza profunda e aquela apatia pelo que estava acontecendo, era uma forma de desligar daquela realidade que ele estava sendo, daquela opressão que ele estava sendo submetido, né? Sim. E isso perdura muito até hoje também, porque muitos têm uma tristeza que não entendem de onde vem, né? Um vazio existencial. Gente, se você sente um vazio existencial muito grande e que você é negro ou indígena, procure sua ancestralidade, porque muitas das vezes esse vazio é um vazio ancestral. É o vazio do contato, né, com as suas raízes, com a sua identidade. Então, assim, para finalizar, eu quero falar para vocês o seguinte: toda cultura negra, toda cultura de resistência, todos os movimentos que vocês veem de cultura, de conhecimento negro, são formas de resistências contemporâneas que estão agora, mas que já vieram de um tempo passado, desde o século XVIII, desde as raízes, e que vem lutando e perdurando. Então, assim, não façam disso algo banal. Se apropriem desse conhecimento, que esse conhecimento é de vocês. Eu fico muito triste quando eu vou numa roda, que eu não vejo mulheres negras dançando para os orixás. Eu vejo aquela academia cheia de mulher branca dançando para o Exu, dançando para Iemanjá. E eu não vejo as mulheres negras se apossando desse conhecimento. Porque eu vejo... Estando inseridas nesses espaços, né? Não, e mesmo quando tem um espaço, ela não está nessa posição, porque justamente entra a perspectiva da colonização. Então vamos descolonizar nossa mente com relação à ancestralidade, à tradicionalidade, né? Vamos buscar analisar o porquê que eu nunca fui num terreiro. Porque eu sou protestante? Mas por que eu nunca fui num terreiro? Eu absorvi que aquilo é o mal e eu não fui vivenciar. Eu não fui verificar com os meus próprios olhos se aquilo realmente é realidade. Então vamos buscar entender que o projeto de colonização é um projeto estrutural, é um projeto econômico, é um projeto cultural, que você foi educado a pensar dessa forma. Então, quando você é educado a pensar de uma forma, é doloroso você se reeducar para pensar de outra forma. Porque aí vai exigir de você buscar conhecimento e vai exigir de você mudanças quando você começar a conhecer o novo. Mas eu falo para vocês, é libertador. É libertador quando você consegue se conectar com a sua ancestralidade, com a sua tradicionalidade e ver significado naquilo. Tá? O que ela falou? A Lili Rocha. Eu acho que tem um vazio ancestral vendo essa live. Não tenho esse conhecimento. Então, Lili, busque esse conhecimento. E esse conhecimento pode ser de diversas formas, porque a pessoa que está assistindo pode entender que a gente está mandando os outros ir, né? Ir pro terreiro? Não é isso, gente. A gente tá aqui colocando para que se busque essa ancestralidade através de estudo, isso. através do tentar conhecer mais sobre a sua história. Tentar entender todo esse processo colonizador, violento que a gente sofre até hoje. Exatamente. Buscar uma visão diferente do que nos foi dada até os dias de hoje, entendeu? A visão real. A gente já entendeu que esse processo de embranquecimento, ele passou por toda a nossa vida e por todas as camadas e vias dessa estrada
que nós temos e que chamamos de vida. Então, Exatamente. assim, o quanto isso faz mal pra gente, né? O quanto tem esse despertar que precisa e é necessário. Isso. Lili, tudo que você aprendeu que foi satanizado na sua mente, que se vier do negro, questione-se. Por que eu satanizei isso? Por que eu satanizei a capoeira? Por que eu satanizei o jongo? Por que eu acho que isso que vem do negro é ruim? Porque eu tenho aquela fala E aquilo dali é macumba, não é? Isso. Entendeu? É isso. Porque quando eu vejo uma mulher turbantada na rua, porque eu digo que eu tô de coroa, né? Isso. Mas eu vejo uma mulher de turbante na rua, com brincos, com colares, Isso. com uma roupa mais como o Cláudio tá, né? Com a temática preta, eu falei, vai pra onde? É carnaval? Ou me causa macumba? repulsa, Não sei o quê. me causa um sentimento ruim. Eu quando eu via, Se gente, questionem. eu quando eu vi uma baiana, me dava um sentimento ruim, um embrulho no estômago. Eu achava que era peso, né? Nossa, esse povo é pesado, é o demônio. Não, era o meu preconceito falando. Eu achava que aquilo era a representatividade do mal. Então, como eu coloquei aquilo na minha cabeça, eu olhava pra baiana e via, gente, é o demônio. Ela cultua o diabo. Conta a minha história. Glória. Do quê? Quando você estava vindo pra cá, conta pro pessoal essa história que a pessoa foi pichando as criancinhas. Eu vindo pra cá, vindo pra cá, as pessoas indo pra igreja, pessoas protestantes, né, indo pra igreja, e eu todo cheio, né, e guia e não sei o quê, e tô passando na rua, né. Aí eu passei perto de uma senhora, tava o esposo, né, de terno e tal, muito bonito. Eu passei perto da senhora, perto do filho dela. Ela pegou o filho dela e enfiou no meio das pernas, assim, como se ela quisesse que o filho voltasse para dentro dela e proteger o filho contra uma figura que representa ali o mal, porque vem do negro. Entende? Não sabe ela que às vezes muitas coisas que ela tá lá recebendo de intuição é uma ancestralidade que ela tem, entende? Então, assim, é muito difícil você debater com essas pessoas que ainda não têm essa consciência histórica, né? Mas se você quer buscar isso, busque. Tem ótimos livros. A gente pode depois deixar aqui, Lili, na bio, ó, tem o Negro no Brasil de Chavenato, para você estudar um pouco da história. Eu vou listar os livros Depois e vou botar aí na minha informação aí do meu Face. Kodak, qual é a pergunta que você fez, Kodak, que a gente passou, será? Eu não sei. Cadê a Kodak? Tá aí, aqui. Eu não sei onde estou, conto branca, com sentimentos de negros. Doideira. Não é doideira quando você parte do princípio, aí vou falar a partir dessa questão da espiritualidade, da pluralidade, né, dos espíritos. Então, assim, nós somos reencarnações, eu pelo menos acredito nisso. Uhum. Então, quando você parte para esse entendimento, você consegue compreender um pouco do sentimento que você tem hoje, que vem de um passado, né, que você teve. E aí hoje você vivencia ele de uma forma diferente. Então, assim, como explicar pessoas que nunca tocaram piano e sabem tocar piano divinamente? Então, assim, é uma questão que vai complementando a outra, né? Quando você pensa dessa forma, você consegue entender o porquê desse seu sentimento de se sentir pertencente a uma cultura, a uma situação e se ver numa outra. Se vocês não quiserem adotar esse viés espiritualista, da espiritualidade, né? Da pluralidade das existências, de religiões, porque as religiões tradicionais acreditam, tá, gente, na pluralidade das existências. Essa questão de não pluralidade das existências é também fruto das religiões ocidentais, né? Mas isso é para um outro debate, é para um outro momento. Mas, mestra, o que eu tenho para falar é o seguinte. Gente, voltou? Desculpa, voltou. Não entendi. É porque meu celular tá tão cheio que não tá mais cabendo nada, aí deu um bang aqui. Tem que limpar ele, tem que limpar. Mestra, o que eu tenho para falar para a senhora é o seguinte com relação a isso, né? A senhora pode ser branca, entendeu? Pode sim sentir muito esses sentimentos do povo negro. Isso é legítimo, sinal que a senhora é humana.
Sinal que a senhora sabe ter empatia e se colocar no lugar das pessoas, né? Com relação à sua vestimenta, se você quer trançar o cabelo, quer vestir, é o que eu tô te falando. É o que significa isso, entendeu? É você não tentar esvaziar. É você colocar, você pode pôr o seu vestido, você pode trançar o seu cabelo, mas quando você abrir a boca, você abre a boca em respeito da defesa da tradicionalidade, da defesa da ancestralidade. É você se coloque no lugar dela de privilégio enquanto uma pessoa branca. Exato, entender os seus privilégios como uma pessoa branca, não desrespeitar os outros. Você pode sim utilizar, entendeu? Como você pode também ser uma sacerdotisa de religião de matriz africana, porque não tem isso. Mas é você entender qual é o seu lugar. Qual é o seu lugar, entendeu? Entendendo qual é o seu lugar e lutando e sendo uma aliada à luta e à causa, nossa, seja muito bem-vinda, entendeu? Até porque, como a gente já falou aqui, o branco ele tem um papel importante na luta antirracista, tem um papel, porque não fomos nós que inventamos o racismo, foram os brancos. E aí as pessoas falam, mas eu não posso levar a culpa de quem veio Os meus antes ancestrais. de mim. Mas pode ganhar dinheiro, usufruir da grana, né? Mas vive o privilégio até hoje. É muito bom isso, né? A culpa não é minha se meu avô era escravocrata. Mas só porque eu tenho 5 sítios, um iate e um jatinho. Às vezes nem tem isso, às vezes é periférico. Mas ainda assim vive um certo privilégio por conta disso. Então, assim, é saber exatamente o seu lugar, né? Assim como os negros precisam sim se apropriar da sua história e saber o seu lugar e se posicionar mediante a isso. 54% da população. O Diogo colocou um dado aqui mostrando que 5 pessoas que comandam todo um processo econômico exatamente no Brasil. Aí a gente se pergunta, você como negro, é pecado enriquecer? Gente, não existe esse conceito de pecado. Você como negro, quando estiver nesse espaço de poder, é isso, é lembrar de onde você veio, é lembrar do seu povo que está na periferia. Respeitar suas raízes. É respeitar suas raízes, porque se eu tenho um jovem, olha só, se eu tenho uma criança que é criada dentro da tradicionalidade, respeitando a ancestralidade, respeitando o seu mais velho, sabendo de onde ele vem, qual é a raiz dele, ele vai se tornar um empreendedor mais humanizado. Ele vai, quando ele tiver recursos financeiros, ele vai olhar para trás e vai lembrar daquela população. Vai ter uma visão de mundo diferenciada. Aí, quando você fala de criança, eu não posso deixar de lembrar, gente, eu publiquei aqui na minha rede. Depois eu vou até pedir permissão aos pais para eu poder publicar lá no canal também. Do João Cândido, filho da Sandra Gurgel e do Celso Vergne. Cara, ele fez um vídeo contando a história de João Cândido. E ele, desde muito pequenininho, ele sabe falar da história assim muito bem. Então, assim, ele tem uma visão diferenciada das crianças da idade dele. Por quê? Porque os pais criaram ele nesse viés, criaram ele dentro dessa cultura de ancestralidade, de todo o cuidado, de todo esse processo. Então, gente, é isso aí. Você tem alguma outra pergunta? Que a gente... É isso, gente. Valorizem as tradicionalidades, valorizem os movimentos que vocês verem, congado, quando você vê o samba, o jongo, se permita vivenciar esses momentos. Se vocês não conhecem a Casa do Jongo, vá na Casa do Jongo. Casa de Omolocu! Se vocês não conhecem o Jongo da Lapa, vá no Jongo da Lapa. Se permita vivenciar essa tradicionalidade e permita você ter o seu contato ancestral. Não só dentro da tradicionalidade, mas também dentro da cultura, dentro da literatura. Vai mergulhar nos autores negros, vai ler Djamila Ribeiro, vai ler Carolina de Jesus. Então, uma coisa. É pra finalizar que já tá. Segunda. Já é segunda. Já é o toque. Olha, gente, até a próxima. Muito obrigado. Se vocês quiserem mais, deixa aí temas que vocês querem, que vocês acham legal a gente debater. Entendeu? Que a gente vem, a gente debate, a gente traz novos conhecimentos para vocês. E eu vou partilhar aqui na bio, vou dar para Darlene todos os livros que eu citei aqui, tá bom? Isso. E muito obrigada por você ter vindo topar falar comigo. Coisa gostosa. Gente, a gente tá assim porque a gente já passou desse processo do Covid, tá? É verdade, já foi. Tem essa preocupação também.
E a gente tá... Não vou mostrar ali, não. Claudinho veio de máscara, de coisa, não tá saindo de casa, eu também não tô. Então a gente tá nesse processo. Eu queria muito agradecer você por ter vindo falar e vocês por estarem aí até agora assistindo a gente. Foram 2 lives seguidas, foram, sei lá, acho que 4 horas aí de live nessa brincadeira toda, 3 horas. Eu queria agradecer. Se vocês tiverem dúvidas ou quiser trocar informação, quiser passar também... É importante, a gente criar essa rede. Chama aí, que é para isso que as lives foram criadas, né? Então eu queria agradecer. Muito obrigada vocês estarem aqui até agora. E agora a gente está indo. Gratidão, beijos. Que a ancestralidade pulsante em nós, o nosso povo indígena, nosso povo africano, pulse na mente de vocês. Que toda essa live seja um conhecimento a despertar o espírito de vocês, despertar o mental de vocês para a descolonização, tá bom? Axé. Beijos. Beijo. Até mais.